Porra, já é a quinta vez que eu mando o design para esse cliente e ele pede alteração. Assim não dá, velho, que droga! O que eu tô fazendo de errado? Você fez aquele design lindo, pensou em todos os detalhes, usou aquela fonte nova, aquela combinação de cores incrível que você acabou de aprender, mandou para o cliente e ele pediu alteração. O que você sente quando isso acontece tem um motivo e eu vou te explicar por quê. Mas como lidar com essa situação? Se você nunca teve um único pedido de alteração, ou você nunca trabalhou com design, ou você está mentindo. Porque no design, em algum momento, sempre tem algum cliente que pede alteração. Às vezes você até acerta e o cliente aprova de primeira. Isso é muito possível se você tiver feito um bom briefing e tiver um design bom. Mas quase sempre, e isso é normal, o seu cliente vai pedir uma alteração. Principalmente naquele design incrível que você adorou. Mas como lidar com isso? Eu sou J1711, seja bem-vindo ao Quadrante 28 Aula. Se você é novo aqui, eu falo sobre design, como conseguir clientes e mentalidade de alta performance. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Se você quer ser um profissional e seguir a carreira como designer, tem que saber lidar com situações que vão acontecer quase sempre. Você tem que ter uma mentalidade centrada, controle emocional e postura de profissional. Essas e outras coisas eu ensino no meu curso profissional de alta performance. Se quiser conhecer, clica no card aqui em cima. As alterações que o seu cliente pede têm um motivo muito simples e eu já vou te falar. Mas você precisa ter em mente que se tem alteração, a culpa é sua. Ninguém gosta de ouvir isso e eu sei. Mas o primeiro passo para a mudança é o desconforto. Aceite e assuma que a culpa é sua. Assim você fica livre daquele peso de receber a culpa por outra pessoa ou em colocar em alguém. Eu vou te dar algumas perguntas para você fazer sempre que tiver alteração e você vai ver como a sua mente vai mudar depois desse vídeo. O que o cliente estava esperando? Eu fiz exatamente o que o cliente pediu? Como eu posso corrigir essa situação? Eu segui as referências e o briefing ou eu fiz o que eu quis? Como um profissional agiria nessa situação? Como eu posso corrigir esse design sem perder tempo? Presta bastante atenção que essas perguntas são focadas em soluções e em você, ou seja, sobre aquilo que você tem controle para mudar. Você focar no problema ou colocar a culpa no cliente não vai resolver essa situação e ainda vai gerar um sentimento ruim, vai criar um clima estranho com o cliente. O cliente simplesmente pede alteração porque ele estava esperando outra coisa. E isso acontece porque você pode ter transmitido uma mensagem diferente para ele durante o briefing, ou não entendeu o que ele queria, ou não deu importância para as referências que ele gostou, ou não seguiu o briefing, ou começou o design seguindo o briefing e se perdeu no meio do caminho. Entre vários outros motivos que podem ter atrapalhado o desenvolvimento do projeto. Alguns desses pontos é muito comum quando a gente está iniciando no design. A gente quer criar tudo aquilo que a gente está aprendendo nos tutoriais, mas nem sempre é útil naquele momento e para aquele projeto, ou seja, para aquele cliente. Entenda que se o cliente pediu alteração, é porque ele estava esperando mais, ou seja, você não atingiu as expectativas dele. Isso pode acontecer porque você prometeu mais do que entregou ou simplesmente não entendeu o que ele queria. Como a gente acabou de falar, conversa com o seu cliente, sinta aquilo que ele quer. Envie muitas referências e vai refinando as opções até chegar próximo daquilo que ele quer. Você só precisa ter cuidado com algumas coisas. Por exemplo, você pode estar lidando com um tipo de cliente que eu chamo cliente das alterações. Aquele que gosta de pedir várias alterações para ver todas as opções disponíveis para valorizar o dinheiro dele.
Tenha cuidado com esse tipo de cliente, mas para isso você precisa conhecer alguns tipos de cliente para saber lidar com eles. Pode acontecer do seu design estar incrível e do cliente ter gostado e ser realmente aquilo que o cliente precisa, mas pode acontecer de você estar lidando com esse tipo de cliente e ele simplesmente está pedindo alterações ou novas opções para ver como vai ficar as outras opções. Só que esse é um caso à parte, então tenha cuidado com esse tipo de cliente, porque ele pode fazer você acreditar que o seu trabalho não é bom, o que não é verdade, simplesmente ele quer pão duro e quer outras opções para valorizar o que ele pagou. De todo modo, as alterações indicam que você não atingiu as expectativas do seu cliente. Então precisa revisar o seu modelo de briefing se você tem um. Se você não tem e costuma fazer o briefing verbalmente, coloque o seu celular para gravar o áudio e depois você ouve aquilo que foi conversado. Para você ser ainda mais profissional, avise o seu cliente que você vai gravar a conversa e caso no futuro ele fale que não é aquilo, você pode apresentar aquele áudio para ele, falar, foi isso que você me pediu. Se você tem um modelo de briefing por escrito, revisa. Se mesmo assim o seu cliente ainda pede alteração, mesmo com esse modelo de briefing revisado, bem elaborado que você tem, conversa com ele, vai falando, manda várias referências. Não tenha medo do cliente. Você pode conversar com ele várias vezes, você pode falar, olha, esse projeto que você quer, você pediu várias referências e eu não estou conseguindo entender aquilo que você realmente quer. Vamos conversar de novo, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia, vamos ver algumas referências juntos, vamos pensar juntos e assim você cria um vínculo com o seu cliente. Tem várias formas de você lidar com essa situação. Não adianta ficar irritado, bravo porque o cliente pediu mais alteração e mais alteração, porque pode simplesmente ser culpa sua. E mais uma coisa, evite fazer perguntas e foquem no problema. Como, o que eu estou fazendo de errado? Ou por que o meu design não é bom? Ou por que toda vez esse cliente pede alteração? Esse tipo de pergunta não resolve o problema e só vai gerar mais raiva, mais emoções negativas e no final você não vai ter um problema resolvido. Você vai ter um problema com emoções negativas e talvez até mais problemas. Porque você vai receber respostas negativas dessas perguntas negativas. Então faça perguntas positivas. Como eu posso lidar com esse cliente? Como eu posso melhorar o meu design? Como eu posso melhorar o meu briefing? Como eu posso resolver essa situação? Como eu posso conversar com o cliente sem que ele ache que eu não sou profissional? Perguntas assim vão fazer o seu cérebro trabalhar em direção à solução. Essa é a forma mais profissional e simples que tem para você lidar com as alterações. Enxergando que a culpa pode ser sua, fazendo perguntas positivas e, mais importante de todas, conversando com o seu cliente. É assim que você lida com alterações. Se você tem outra forma de lidar com as alterações que o seu cliente pede, comenta aqui embaixo. Lembre-se que o seu cliente é seu parceiro, não é o seu inimigo. E você é profissional. E mais uma coisa, tem uma forma de diminuir as alterações que o seu cliente pede. Sabe como? Nesse vídeo do card aqui. Sabe aquele seu amigo que vive reclamando de alterações? Manda esse vídeo para ele. E naquele grupo de designer que você faz parte. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alto.